O vídeo de hoje é para acalmar aí o seu coração que está investindo em renda variável e está com medo da queda do Ibovespa, está pessimista com o mercado, cheio de dúvidas. Aqui eu trouxe para a gente um estudo que eu fiz e uma reportagem. No estudo que eu fiz, eu mostrei que quem investiu em empresas que pagam dividendos nos últimos 15 anos tiveram um crescimento muito interessante e uma matéria também com dividendos projetivos para 2025. Então eu reuni o passado e um pouquinho do futuro para a gente ficar com o coração mais aliviado nas nossas ações, fundos imobiliários, fiagros e investimentos de forma geral. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. Eu quero trazer para a gente aqui esses dois gráficos que você está vendo na tela, um com o índice Ibovespa e o outro com o índice de dividendos. O índice Ibovespa acumulando uma queda no último ano de 0,19% e o IDIV acumulando uma alta de quase 8%. Qual é a diferença entre os dois? O Ibovespa ele reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, que são em média 80 a 85 empresas. Já o IDIV reúne 53 empresas pagadoras de dividendos dos últimos anos e esses dois índices eles são rebalanceados de 4 em 4 meses, mostrando que, em termos de rentabilidade, quem investe em empresas pagadoras de dividendos tem uma rentabilidade melhor do que empresas que estão refletidas ali no Ibovespa, no índice Ibovespa, onde reúne também empresas que pagam dividendos, mas também empresas que não pagam dividendos e visam a remuneração do acionista por outros meios. E eu trouxe esse gráfico aqui para a gente dar uma analisada nele, refletindo ali a performance dos últimos 13 anos, tanto do IDIV, ou seja, das empresas que fazem parte dos pagamentos de dividendos na Bolsa de Valores e tantos do Ibovespa, das empresas mais negociadas. Então, nos últimos 13 anos, quem investiu no IDIV, não no ETF DIV11, mas nas empresas pagadoras de dividendos, teve uma rentabilidade média de 221% contra 82% do Ibovespa. Isso dá uma rentabilidade anual de mais ou menos 17% do IDIV e 6,33% do Ibovespa. Isso remete a quê? Para que eu trouxe esse gráfico? Para te dizer que quando você investe a longo prazo em empresas que vão remunerando o acionista em formas de juro capital próprio, em formas de dividendos, bonificações de novas ações, a rentabilidade ela é muito maior do que quando você investe numa média geral de mercado ou quando você investe no ETF do BOVA11, que reflete as ações do Ibovespa, mostrando que escolher empresas de dividendos são mais rentáveis, né? A gente pode extrapolar isso e dizer, tá, mas quais são essas empresas que fazem parte desse DIV, desse índice de dividendos, o índice onde se reúne as empresas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores para você ir lá e investir nessas empresas também. Onde que está isso? Está no site da B3 e eu trouxe aqui para a gente. E olha só, a gente tem 53 empresas aqui, algumas repetidas em tickers, tá? Mas a maioria está ali de forma diversificada. E aqui eu trouxe da maior participação em percentual, da menor participação. Mas longe disso, eu não vou deixar essa informação simplesmente jogada aqui, que é o que eu fui analisar. Eu fui estudar em cima desse índice, o que acontece, quais são as correlações que a gente observa. Então, primeiro que eu fiz uma separação por segmentos. Quais que são os segmentos que são mais predominantes no IDIV? Quais são as empresas que estão mais ali presentes nesse IDIV ao longo do tempo? Fazendo esse screening, gerando essas cores, o que eu observei? Eu observei que esse índice IDIV, ele tem um peso maior em ações de commodity, empresas de commodities, tá? 26% do peso está em commodities, depois a gente tem banco com 15%, energia com 15%, seguros 8%, depois saneamento, telefonia, construção com 11% e mais 17% ali dentre outras empresas mais mistas. Então daqui a gente pode partir do princípio que quando você investe nessas empresas que são mais resilientes, empresas que buscam ali o consumo do dia a dia, a gente tem a maior propensão ao pagamento de dividendos do que quando você investe numa pequena empresa que está visando um crescimento ainda ou está ainda em fase de crescimento. O que é a ideia desse vídeo aqui também? A ideia é trazer o seguinte, pessoal, quando a gente vê ali o gráfico do Ibovespa e a gente vê as notícias que permeiam o Ibovespa está em alta, o Ibovespa está em queda, o Ibovespa vai subir, vai descer, não necessariamente isso pode refletir nas suas ações que você tem na sua carteira de investimentos
ou na carteira que você está planejando construir. Se você segue uma carteira fiel ao que está ali do Ibovespa, você vai realmente ser refém desse índice. Mas se você começa a fazer boas escolhas, começa a escolher empresas que vão agir de acordo com a tese de investimento que te motivou a começar a investir, você consegue uma rentabilidade mais projetiva, uma rentabilidade muito mais positiva do que o Bovespa, desde que você espere alguns anos, tá? É muito bom ficar rico, muita gente quer ficar rico rápido, mas ninguém quer ficar rico devagar, e aqui são ações para o longo prazo, e a gente vê o gráfico em longo prazo vencendo esse índice, né? Se eu colocasse R$10.000 por 5 anos no passado, de 2019 a 2024, em uma empresa de cada um daqueles segmentos, daqueles 8 segmentos, a gente teria uma carteira fictícia? Vale, Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Sanepar, Vivo, JHSF e Brasil Agro. Então, diversificando igualmente nessa carteira dentro dos R$10.000 por 5 anos, sem fazer mais nenhum tipo de aporte, isso teria me rendido nada mais, nada menos do que um valor acumulado de R$23.312. Só de dividendos, sem fazer reaporte, só recebendo os dividendos e reinvestindo, de dividendos eu teria recebido R$11.310. Isso dá um CAGR, um crescimento composto de mais ou menos 18,78% de forma anual, fazendo boas escolhas, tá, pessoal? Então é essa a ideia que o IDIV mais ou menos reflete. Então, se a gente tem uma média das ações de dividendos, se você estratifica isso escolhendo boas empresas dentro daquelas que pagam aos dividendos, você consegue ter uma carteira que performa muito melhor ainda. Só que isso requer o quê? Requer tempo, né? Aqui a gente analisou os últimos 5 anos. Se a gente tivesse analisado 10 anos, seria uma rentabilidade muito mais positiva. Uma coisa para você ficar bastante atento e não confundir é o seguinte: não adianta muito você entrar nos sites que a gente usa, Status Invest, Investidor 10, Fundamentos, e estratificar lá a busca das ações, a busca das empresas, pelo que paga mais dividendo, pelo último dividendo, né? Ou seja, pelo dividend yield dos últimos 12 meses. Por quê? Pode ser que uma empresa pague um dividendo não recorrente. Pode ser que em um ano a empresa vendeu parte dos seus ativos, gerou um lucro muito grande, esse lucro foi distribuído. Em 2023, por exemplo, uma empresa que vem lucrando de forma equalitária, vendeu parte dos seus ativos, recebeu muito dinheiro, dividiu com os acionistas. O dividend yield desses 12 meses sobe bastante. Só que qual que é a capacidade dessa empresa tem de repetir esse dividendo alto com o passar dos anos? É aí que você tem que tomar cuidado, você tem que estudar a empresa e entender se ela paga dividendo devido ao seu caixa, devido ao seu lucro líquido, ou se foi devido ao não recorrente, né? Aqui eu peguei as 10 principais que tem lá de maior para o menor em dividendo atual, né? Então a gente tem aqui a ALLD3, que é uma empresa de tecnologia, pagando quase 30% de dividendo, a Mali Metal Leve também 26,26%, a Vulcabras pagando 21% de dividendo, mas olha, quando eu olho o dividendo médio dos últimos 5 anos, a Vulcabras paga em média quase nem 3% de dividendo, de dividend yield ela pagou. Então você tem que ficar bem atento com essas questões para você não comprar só com o dividendo que foi projetivo dos últimos 12 meses. Tem que ficar muito atento a isso, escolher melhores empresas, né? A gente teve um exemplo prático que é da Auren Energia também, que no ano passado recebeu uma indenização de 3 bilhões de reais. Parte dessa indenização virou dividendo. Então uma empresa, ela subiu o dividendo abruptamente, fez aquele pagamento robusto, mas nada garante que a projeção desse dividendo se continue, tá? Então, investir nas empresas pagadoras de dividendos é diferente de você investir na que pagou mais dividendos, entendeu? Você tem que um meio termo ali, casar uma certa rentabilidade, tá? Para isso, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu quero que você assista também, que vai exemplificar de uma melhor forma ainda essa mesma tese do investimento de dividendos, investimento em escolher boas empresas, tá? Quando acabar esse vídeo aqui, já assista o que está ali na fila para você ficar muito mais informado. E as expectativas agora para os dividendos de 2025, segundo o Bank of America, no site da Infomoney, essa matéria que eu trago aqui para gente, falando também que o IDIV venceu muito durante 9 vezes por 13 anos o Ibovespa, tá? Aqui eles falam que
Para os investidores mais cautelosos, acreditamos que as estratégias de dividendos apresentam um equilíbrio entre ganhos defensivos e alavancagem para juros e retorno de caixa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você vai recebendo os seus dividendos, você tem uma maleabilidade nos seus investimentos para fazer aportes em empresas mais protetivas ou para fazer aportes em renda fixa, seja lá qual for o mecanismo de investimento que você queira fazer para proteger contra quedas as suas ações que você escolheu. Também o site e o Bank of America distribuíram algumas empresas com dividendo projetivo para 2025. Para 2025, espera-se que Bradespar, que é a holding que tem a Vale na carteira, é um dividendo de 15,7%, Banrisul com 13,4%, a Malha Metal Leve com 12,7%, diferente um pouco do que a gente viu lá, né? Banco do Brasil com quase 12% de dividend yield, e assim vai Taesa com 10,6%. O pessoal está batendo muito na empresa Taesa por conta dessa mudança na política de distribuição de dividendos, mas mesmo assim um dividendo de quase 11%, né, que vence aí a nossa Selic. A gente tem também a Gerdau, tem a Vivo, tem a Marco Polo, todas que pagam acima de 6% aí nessa lista, tá? Mas um adendo que eu faço é não copiar essa lista para os seus investimentos, aqui é para você tirar novas ideias, para você começar a estudar de uma maneira mais projetiva a sua carteira de investimentos, tá bom? O que mais importa para você é a composição final da sua carteira, como que está ela como um todo, quanto de ação você tem, quanto de fundo imobiliário tem renda fixa ou não, tem ETFs, tem investimento no exterior. A proteção maior contra essas quedas ou contra as notícias ruins são justamente essa diversificação que você vai fazer, similar à diversificação que a gente fez nos segmentos da simulação acima, tá? Frequência dos aportes é interessante para você sempre crescer o seu patrimônio, comprar com bons preços, claro, e reinvestir os dividendos. Se você está confuso nisso, fica meio perdido, eu vou deixar aqui uma playlist da carteira do canal, onde toda semana, inclusive essa semana ainda vai ter vídeo de aporte, que eu faço. Toda semana eu invisto R$50 na carteira do canal e a gente faz essas compras e eu faço um pequeno estudo no dia mostrando qual ação, qual parte da carteira é mais interessante de investir ou não, onde a gente vai fazer o giro de ativos, tudo isso está lá nessa playlist que eu quero que você assista, tá bom? Se esse vídeo ficou bom, se você gostou, outras pessoas também podem se beneficiar com esse vídeo. O que eu quero que você faça? Copie o link aqui, compartilha para mim num grupo de WhatsApp, por exemplo, compartilhe nas suas redes sociais, me ajude a também crescer o canal, assim como o crescimento dos nossos dividendos, que é uma forma de eu ficar também mais motivado para criar conteúdo cada vez melhores aqui pra gente, tá bom? Se esse vídeo te ajudou também, o que você faz? Deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque assim que eu faço o vídeo você já recebe essa notificação. Comenta aqui para mim o que você achou daquela escolha que eu fiz dos estudos lá do Backtest, escolhendo aquelas 8 ações daqueles segmentos do IDIV, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo.